A disciplina de Deus na igreja, um alerta contra a incredulidade. A disciplina divina é um dos sinais de amor de Deus pelo seu povo. Em Hebreus capítulo 3, versículos de 7 a 11, o autor faz um chamado solene à igreja para que não endureça o seu coração, como fizeram os israelitas no deserto. A referência ao Salmo 95 reforça a seriedade da advertência. A incredulidade e a desobediência trazem consequências severas. O Espírito Santo diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A palavra hoje enfatiza a urgência da resposta a Deus. A igreja deve ouvir e obedecer imediatamente, sem procrastinar. O endurecimento do coração é muito perigoso, porque leva à insensibilidade espiritual e ao afastamento progressivo de Deus. Israel falhou nesse ponto. Mesmo após ver os milagres no Egito e no deserto, o povo não confiou plenamente em Deus. Esse endurecimento provocou a ira divina e resultou em 40 anos de peregrinação sem a entrada na terra prometida. Deus foi testado por aquela geração repetidas vezes, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Apesar dos sinais e maravilhas, Israel permaneceu rebelde. O problema não era a falta de evidências da fidelidade de Deus, mas a dureza de coração. O autor de Hebreus alerta os cristãos de sua época e a igreja de hoje a não cometer o mesmo erro. Muitos, mesmo dentro da igreja, podem professar a fé, mas viver em incredulidade prática, duvidando da palavra de Deus e recusando-se a obedecê-la. Por causa da desobediência e da falta de fé, Deus declarou: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O descanso se refere primeiramente à terra prometida, mas também simboliza o descanso espiritual e eterno que Deus oferece àqueles que confiam nele. Assim como Israel foi disciplinado, Deus também disciplina a sua igreja. A exclusão do descanso mostra que a disciplina de Deus não é apenas corretiva, mas pode ser definitiva para aqueles que insistem em sua incredulidade. Quando um crente persiste no pecado e na rebelião, pode perder a alegria da comunhão com Deus e sofrer as consequências espirituais e até mesmo físicas de sua desobediência. O descanso mencionado pelo autor de Hebreus não se refere apenas a um descanso espiritual, mas aponta para o glorioso governo milenar de Cristo. Esse será um tempo de verdadeira paz e alegria, onde Cristo reinará sobre toda a terra e a justiça de Deus será plenamente estabelecida. Os fiéis do Senhor esperam com grande expectativa por esse período. Mas aqueles que persistem na incredulidade e rebeldia correm o risco de serem privados dessa bênção. A igreja deve viver com temor e vigilância para que não perca a promessa do descanso divino. O exemplo dos israelitas deve nos levar ao temor. Muitos na igreja atual vivem como se Deus não fosse disciplinador, tolerando pecados graves, desobedecendo continuamente e vivendo uma vida sem santidade. Assim como Israel sofreu o juízo, a igreja que endurece o coração também sofrerá. A disciplina eclesiástica baseada na palavra de Deus é um instrumento essencial para corrigir e restaurar aqueles que se desviam. A igreja deve tratar o pecado com muita seriedade, chamando seus membros ao arrependimento para que ninguém seja privado do descanso de Deus. Então, Hebreus capítulo 3, versículo 7 nos ensina que Deus não ignora a incredulidade e a rebeldia dentro do seu povo. Ele disciplina os que ama, chamando-os ao arrependimento e à fé genuína. Hoje, o chamado continua. Não endureçamos o coração. O juízo de Deus é real, mas a sua graça também é. Que a igreja de Cristo ouça a sua voz, tema ao Senhor e viva em santidade, pois apenas os fiéis entrarão no descanso do Senhor.